noite, você que está aí através das mídias. Saudar com a graça, com a paz, misericórdia e amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado no nosso coração. Eu sou o pastor Milton Nogueira, nós somos do Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Rua Paraty, 54, Praia do Estado, Mangaratiba. Você é o nosso convidado, tem que estar conosco. No Núcleo Avançado Cristo Vive é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Está dando início agora a nossa mensagem e eu queria convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 34 até o versículo 38. Tema da nossa mensagem nessa noite: não deixe o fogo apagar. Não deixe o fogo apagar. Êxodo, capítulo 40, versículo 34 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantasse, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra que será ministrada. Com certeza, ela já surtiu o efeito que por ti foram determinados desde antes da fundação do mundo. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Aí no versículo 38 nós vemos aí, havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em toda a sua jornada. Fogo, presença de Deus, glória de Deus, poder de Deus. Também vemos que a glória de Deus encheu o tabernáculo. Sem a sua glória e presença, a obra não estaria terminada e o tabernáculo seria inútil. Se preparava tudo e agora era necessário que houvesse a presença de Deus. E havia a presença de Deus, né? Quando a palavra diz que havia fogo, né? A nuvem estava sobre o tabernáculo. Com isso, nós aprendemos que Deus está pessoalmente presente no meio do seu povo. Ele mesmo disse isso: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Deus, Ele está pessoalmente presente no meio do povo. Ele está aqui conosco, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está aonde houver agora um filho seu louvando, engrandecendo o seu nome, Ele está presente, Ele está cuidando, Ele está guardando. E você pode me perguntar: e o que isso tem a ver conosco? Já que nós estamos falando de Êxodo, estamos falando do povo de Israel, estamos falando do tabernáculo, e aí você me pergunta: e o que isso tem a ver conosco? Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: a palavra do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ao confessar a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, a nossa vida, nós recebemos o Espírito Santo em nós. E nos tornamos
moradores de Deus. Porque o Espírito Santo habita em nós. Você é morada do Espírito Santo. Por isso você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da sua vida. Porque você é templo do Espírito Santo. É a Bíblia. Logo recebemos poder para exercer o ministério que o Senhor deixou para cada um de nós. Tem gente que para aqui e diz assim, mas isso era lá no tempo dos apóstolos, isso era lá no início, hoje então deixa para lá, ninguém fala nada, cala-se a boca e deixa como está, né? Não. Você precisa entender que você é templo do Espírito Santo. Que você recebeu o poder para exercer o ministério que o Senhor tem para a sua vida. E aí, a palavra do Senhor diz assim, mas recebereis poder. Mas como fazer? Poder. Você tem poder. Você para profetizar, para orar, para declarar cura. Você é cheio do Espírito Santo. Você tem poder para isso. Então, o Senhor quer que a nossa devoção a Ele guie a maneira com que vivemos. Ele quer que a nossa devoção a Ele guie a maneira em que nós vivemos. Ele deve ser, essa devoção, ela deve ser constante. É uma devoção que dá alegria, dá prazer, porque você faz a obra do Senhor, porque você entende que você foi chamado para andar nos caminhos do Senhor, para fazer a diferença, para poder dar exemplo. Então Ele quer isso de você. E ela deve ser constante, ela deve ser uma devoção indiferente, uma devoção diferente a tudo que você gosta, sabe? Você tem que fazer com muito prazer, com muita alegria, com muita dedicação, com muito carinho, né? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, lá no finalzinho, você vai ver Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Diz assim, quando você faz algo, você faz de qualquer maneira, né? Você não tem uma devoção assim diferente. Você faz de uma forma indiferente. Você faz de uma forma desprezível. Você não faz com dedicação. Você faz como se fosse um robô, uma inteligência artificial, que está tudo aí na moda. Faz por fazer. Faz de qualquer maneira. Você não tem dedicação. Aí acontece isso que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Assim que és morto, e nem é quente nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não faça a obra de qualquer maneira. Tem pessoas hoje em dia que estão fazendo a obra de qualquer maneira. Tem igrejas hoje em dia que estão fazendo a obra de qualquer maneira. Bom, nós estamos lá, vamos fazer de qualquer... Não é de qualquer jeito. Eu me recordo que alguns anos atrás, a pastora Ana teve lá uma situação que alguém falou que podia botar um remendinho na igreja e ela se alterou. Porque ele estava falando da reforma que aconteceu num pedaço da igreja que estava caindo lá, se destruindo. Ele falou, não, a gente bota um remendinho. Não, a igreja não é um remendinho. Para a casa de Deus tem que ser o melhor. Para você fazer a obra de Deus tem que ser o melhor. E hoje eu era 10 horas,
da manhã, eu estava orando, eu estava clamando a Deus, eu estava intercedendo. Não tivemos aqui o nosso culto de hoje pela manhã, mas eu de manhã, eu estava aqui na igreja, eu vim para cá, de manhã cedo, fiquei aqui em oração, revendo mensagem. Depois fui acompanhar o culto da sede, sabe? Porque a nossa vida com Deus tem que ser com carinho, com dedicação. Da mesma forma que ontem nós saímos daqui, fomos ao Rio, fomos à casa do filho, que era aniversário dele. Para Deus tem que ser melhor. E tem gente que faz de qualquer maneira, aí tem em Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Né? Ou então fica inventando um montão de historinha, criando um montão de jeitinhos para poder encher o tempo, porque não quer ganhar tempo se dedicando a estudar a palavra, a ler, a pesquisar, a entender. Precisamos nos livrar dos costumes passados, remover as cinzas para que o fogo seja avivado. Quando você vai estar na tua casa, lá com a tua família, você vai acender lá a churrasqueira e você olha, a churrasqueira está cheia de cinza. Você precisa tirar aquilo tudo. Para quê? Para você botar um carvão novo, para você acender, para que aquele fogo venha com uma boa brasa. Então, precisamos retirar essas cinzas também que nós trazemos do passado. Ou então você diz assim, mas pastor, já estou tanto tempo no Evangelho, já estou há tanto tempo e eu já não sei, eu não me lembro nem mais como é que se faz. É hora de você renovar, é hora de você se colocar de pé, é hora de você ver aonde você parou e recomeçar. Pastor, já fui muito dedicado à obra, e hoje, por que você não é? Mas eu já vi tanta coisa, eu também já vi tanta coisa, mas eu nunca tirei os meus olhos de Jesus. Eu nunca tirei os meus olhos do sacrifício que Ele fez por mim, que é muito maior que qualquer outra coisa que se faça. E as pessoas estão indo por esse caminho. Eu já não tenho mais ânimo. Por quê? Morreu? Morreu? Levanta. Levanta. Coloca-te de pé. É tempo de fazer a diferença. É tempo de começar a mudar a história das pessoas que estão à volta. Precisamos nos livrar dos costumes passados, remover as cinzas, para que o fogo seja avivado. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 ao versículo 8. Assim, quando eu estava de viagem, o apóstolo Paulo, né, escrevendo a seu filho Timóteo, quando eu estava de viagem por Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Paulo já tinha dito, né? Quando eu sair daqui, vamos fazer festa, né? Nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Coração puro, consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia,
nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Ainda tem isso também, né? Pessoas que fazem ousadas asseverações sobre um assunto, mas eles não sabem nem o que estão dizendo. Estão falando por falar. Estão falando de qualquer maneira. No versículo 18, diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, versículo 19, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Eu não sei porquê, eu estava tão bem na igreja, e acabou que, versículo 20, entre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não blasfemar. Então, amados, a tarefa de pregar o Evangelho é séria, não é brincadeira, não é de qualquer forma, não é criando jeitinho, não é inventando roupas, indumentárias, não é criando campanhas, é pregar a palavra. Precisamos pregar a palavra. Estamos com um tempo hoje praticamente bem pequenininho. Você acorda, quando vê, já está na hora de ligar de novo. O dia passa, voa, é tanta coisa, tantos afazeres, e cada dia mais são mais coisas que vão surgindo e vão fazendo que o seu tempo fique cada vez menor. Mas você precisa ter tempo para se dedicar a estudar, a ler, a pregar a palavra, a falar da sã doutrina. Precisamos nos levantar falando a verdade da graça de Deus. Não podemos ficar calados. Se nós olharmos para aqui, para a nossa cidade, você pode dizer: pastor, mas o que mais tem aqui é a igreja. Tá, você vai falar a verdade. Fale a palavra de Deus. Fale a sã doutrina. Tem muitas igrejas, mas quais delas que falam a nossa linguagem? Sempre tem um jeitinho, sabe? Sempre estão tentando agradar, desculpe o termo, a gregos e troianos. Eu não estou aqui para agradar nem a grego nem a troiano. Eu estou aqui para agradar ao Senhor. Amém. Pegar a palavra dele. Amém. Essa é a verdade. Quer gostar de mim? Amém. Não quer? Não posso fazer nada. Eu preciso estar com a minha cabeça, consciência tranquila com relação à palavra de Deus. A tarefa de Timóteo é lhe pedir que aqueles que estavam ensinando uma doutrina contrária à que estava sendo proferida por Paulo. Então, a tarefa de Timóteo era exatamente essa: era impedir que aquelas doutrinas contrárias continuassem caminhando. Aí você pode olhar para mim agora e falar: e nós? Cabe a nós fazermos a mesma coisa. Porque você olha para todo lado, tem sempre alguém inventando uma novidade. Tem sempre alguém criando algo diferente. E ainda usam aquele discurso que já conhecemos. É uma maneira de nós alcançarmos as pessoas. Você alcança as pessoas pregando a palavra de Deus. Você cumpre a sua parte. O Espírito Santo vai fazer a parte dele, que é convencer. E o Senhor vai acrescentar, dia após dia, aqueles que vão sendo salvos. Você não precisa inventar moda. Você não precisa inventar subterfúgios. Fala a verdade.
prega a verdade. Então cabe hoje a cada um de nós essa tarefa. Foi dada a Timóteo. Defender a sã doutrina é a graça de Deus. 2 Timóteo capítulo 4. Tem um passinho aí à frente. Não é levantar da cadeira não, tá? É na Bíblia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 ao versículo 5. Diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É o que nós estamos vendo hoje, amigos. Pessoas se entregando a fábulas. Versículo 5. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E tem gente que não, né? Eu prefiro ficar sentado no banco, tá bom? Cumpre cabalmente o teu ministério. Não seja rebelde quanto ao ministério que o Senhor te concedeu. Não seja rebelde. Rebeldia é igual pecado de feitiçaria. Tem gente que fica assim, mas eu não sei. Olha, eu quero dizer uma coisa. Se você tem um ministério, se Deus te deu um ministério, se você sente dificuldade, ora a Deus. Ele vai te dar estratégia. Amados, eu vou dizer, eu nunca me imaginei pregando a palavra. Eu me recordo que a primeira vez que eu preguei, lá em Anchieta, quando eu cheguei em casa, os meus filhos estavam rindo. E eles falaram: pai, você uma hora ficava vermelho, uma hora você ficava branco, outra hora ficava vermelho de novo. E eu nunca imaginei falar para as pessoas. E hoje eu não me imagino ficar calado. Faça o melhor. Faça o melhor. Porque Ele fez o melhor por você. Ele fez o melhor por você. Judas capítulo 1. Versículo 12 ao versículo 23 diz assim: esses homens são como rochas submersas em nossas festas de fraternidade, banqueteando-se junto sem qualquer recado, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, deixes descoloridas, duplamente mortas e desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas feridas, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele, os quais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive palpando grandes arrogâncias, são aduladores de outros por motivos interesseiros.
versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-os na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, amados, deixa eu falar uma coisa. Não seja rebelde. Cumpre o teu ministério. Cumpre o que o Senhor já preparou para você. Hoje somos nós que vamos fazer a obra. Hoje somos nós que temos que nos levantar. Não adianta, olha, é igual no passado. O crente não tem que viver no meio de política. E hoje em dia está todo mundo desesperado. Não, eu não preciso falar, não, porque tem um pastor que fala. Tem outro irmãozinho que fala. E o ministério que Deus te deu? E o que você faz? Em lugar que você vai, o pastor não vai. E no meio da sua família, que muitas das vezes ele não vai. O outro irmãozinho não vai. E é você que é encarregado de fazer a diferença. É você que está sendo encarregado de ir lá falar da palavra de Deus. E você não está fazendo. E aí, como fica? Né? Vamos até Atos capítulo 17. Vamos ver lá Paulo e Silas, lá em Bereia. Atos capítulo 17. De 10 a 12. Atos 17, versículo 10, versículo 12. Diz assim: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, agora eu te pergunto, se você não aguçar na pessoa o desejo dela pesquisar, dela procurar ver a verdade, dela procurar entender a palavra, quem vai fazer se você não existe outra pessoa que vai ter com essa pessoa? Não vai chegar até lá. Quem vai fazer? É você. Mas aí você deixa que as coisas vão acontecendo à sua volta e as pessoas vão inventando, vão lançando argumentos, lançando subterfúgios e as pessoas vão se enraigando para aquele lado. Um dia você vai ter que dar conta desse ministério. Um dia você vai ter que dar conta desse ministério. E aí vai ser, o que você vai fazer? Mas eu tenho vergonha de falar da palavra do Senhor. Vamos até Levítico. Moisés e Arão entram na tenda da congregação. Vamos até Levítico, capítulo 9. Do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: ao oitavo dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito,
e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por ofertas pacíficas, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. Chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: essas coisas que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e pelo holocausto, e faz expiação por ti, pelo povo, e depois faz a oferta do povo e expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar, imolou o bezerro da oferta pelo pecado que era por si mesmo. Versículo 22. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Então eles foram chamados para levar uma oferta. Eles foram para lá cumprir esse ministério. Aí tem seriedade, porque a obra do Senhor ela tem que ser feita com seriedade. Você não pode fazer de qualquer maneira. Você não pode fazer como está sendo feito em muitos lugares hoje em dia, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Levítico capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10. Uma forma errada, olha o que causou, por achar que podia ser feito de qualquer maneira. Olha o que causou. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um incensário e puseram neles sobre este incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Você não pode fazer a obra do Senhor. Eu quero que seja feito assim, assim e assim. Eles acharam que podia vir, não, vamos adiantar, vamos fazer logo, vamos fazer de qualquer maneira. Deus não se brinca. A obra do Senhor não se brinca. Versículo 3. E falou Moisés a Arão: isso é que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: chegai e tirai vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra. Um erro. Eu fico imaginando, hoje nós vivemos a graça de Deus, o favor imerecido, mas ela vai acabar. Eu fico imaginando se nós estivéssemos hoje vivendo naquele tempo.
Como já não estaria alguns altares aí? Como já não estaria algumas pessoas fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira? Ah, tudo bem, de manhã eu vou à igreja, de tarde, de noite eu estou lá na festa, na bagunça, está tudo certo. Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24, versículo 1 ao versículo 3. Pessoas que não dão ouvido ao chamado, ouvem, e aí eu quero fazer uma observação, ouvem, escutam o chamado, mas não atendem. Porque tem aqueles que ouvem, mas não escutam, não estão dando nem atenção. Mas eu estou falando daqueles que ouvem, escutam, automaticamente sabem que tem que fazer, mas não fazem. Não fazem porque não querem compromisso. Não fazem porque têm vergonha. Não fazem porque não querem perder a sua liberdade, porque dizem que o ministério prende muito. Êxodo 24, de 1 a 3. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú. Eles estavam lá. E 70 dos anciãos de Israel adoraram de longe. Só Moisés chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo que falou Moisés, tudo que falou o Senhor, faremos. Aqui, Nadab e Abiú estavam lá. Eles ouviram, mas acharam. Talvez eles tenham pensado: não, eu sou sobrinho de Moisés, sou filho de Arão, vou dar uma carteirada no templo. A obra do Senhor não é feita dessa forma. A obra do Senhor não é feita de qualquer maneira. A obra do Senhor você não faz a moda vamos embora. É feita com seriedade. Nadab e Abiú acharam que podiam fazer a obra de qualquer maneira. Levaram fogo estranho para o altar. Quantas pessoas estão levando fogo estranho para o altar? Pastor, eu não posso falar isso, porque se eu falar, eu não agrado a fulano, eu não agrado a Beltrano, eu não agrado a Ciclano. Já disse no início, eu não estou preocupado em agradar a fulano, Beltrano, Ciclano. Eu estou aqui para agradar a Deus. E sempre peço a Ele: Senhor, me fortaleça cada vez mais. Porque eu sou muito pequeno. Preciso de Ti a todo instante. 24 horas por dia da minha vida. Levítico capítulo 9, versículo 24. Levítico capítulo 9, versículo 24. Nós temos. Vamos voltar novamente. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura do altar. Porque vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o chão. Esse fogo aqui, estava tudo bem. É o mesmo fogo que foi lá na hora que Nadab e Abiú estavam levando fogo estranho. Depois, não reclama das
as consequências. Depois não fica dizendo: eu não sei porque o Senhor me abandonou, eu não sei porque está acontecendo isso comigo. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Tem gente que está preocupada: mas eu leio, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a palavra do Senhor e evangelizar, e o dom que Deus te deu, que eu não sei qual é: profetizar, interpretar, curar, ensinar, pregar a palavra. E o dom que Deus te deu, o que você está fazendo? Está deixando para amanhã? Amanhã é outro dia. Será que você vai estar aqui? Ontem foi interessante, foi curioso, conversando com dois amigos, e nós falando sobre a idade, vai chegando, a gente rindo, e um falou: minha hora está quase lá, já estou com 72. Aí a gente brincando e falando sobre primos, e ele falou assim: pois é, rapaz, e os primos, quando os primos começam a morrer, a gente fica apavorado. Aí descemos, ficamos sentados, daqui a pouco o telefone de um deles tocou, e um primo deles tinha acabado de falecer. Aí um olhou para o outro e falou assim: rapaz, fulano faleceu. Aí o outro olhou para mim e falou assim: era nosso primo. O primo deles dois aí. Eu falei: meu Deus, eu estava falando isso lá em cima quando estávamos conversando. É isso que eu falo. Nós não sabemos do dia, não sabemos a hora. A qualquer momento, não abrir e fechar de olhos. Você abriu, fechou e não abre mais. E você está deixando para amanhã. E quando vier a conta, e quando você chegar diante do Senhor, você tiver que prestar conta, o que você vai dizer? Não, é porque não adianta gaguejar. Faça a palavra, faça a obra com seriedade. E você que está fazendo a obra de qualquer maneira, não tem paciência, pega a Bíblia, abre e fala: o Senhor está falando. Não é dessa forma. Não é dessa forma. É com seriedade. Você não pode trazer qualquer coisa à tona. Você não pode colocar qualquer pessoa no altar da sua igreja para estar pregando. Você não pode deixar qualquer palavra saia do altar. Não. Tem que ser a palavra do Senhor. Para nós encerrarmos, Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Vou botar um negocinho aqui. Você viu, né? Você viu, todo mundo viu. Atos 5, de 1 a 5. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, quem encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. Tem gente que fala assim: não, eu vou à igreja, eu faço, mas depois que eu saio, longe de casa, né, há mais de uma semana, está lembrando até uma música, né? Milhas e milhas distante, aí lá ninguém está vendo, está assim, está assim. Eu não estou vendo, a escola não está vendo, o irmão Lauro não está vendo, o André não está vendo, mas o Senhor está vendo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Do versículo 6 ao versículo 10. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o ao seu lugar.
Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Dize, vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levaram. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-a morta e levaram e sepultaram junto do marido. Aí o versículo 11: sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desse acontecimento. Precisou de acontecer isso para agora todo mundo ficar cheio de temor? Será que vai precisar acontecer algo para que todos vejam as mãos do Senhor? Não devemos brincar com a palavra do Senhor. O ministério que Ele nos concedeu é santo. Portanto, exerça com carinho e dedicação. Não é de qualquer maneira. É com carinho e dedicação. Nunca esqueça, você é o representante do Senhor aqui na terra. Porque a palavra do Senhor é para ser pregada a tempo e a fora de tempo. E o que você tem feito nesse ministério? Você tem deixado acontecer de qualquer maneira? É tempo de repensar. É tempo de se dedicar. É tempo de colocar a vida diante do Senhor para pregar a palavra. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida nessa noite, porque assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Louve a Deus com suas palavras. Pai, Filho amado, nós te louvamos. Te agradecemos por essa palavra, Pai querido, e que possamos, Pai, cada vez mais aprender e entender tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Fortalece-nos, orienta-nos, não nos deixe trilhar caminhos que não sejam aqueles que o Senhor já preparou. Te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em nossa vida, não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Tenham uma linda salva de palmas do Senhor. Uma boa semana. Sexta-feira estamos de volta. Graças a Deus.